Mas aí, se o objeto Santo Graal é um objeto sagrado, por que os templários o colocariam em um local que representa a descida para o inferno? Eu sei que vocês amam esses assuntos sobre os segredos e mistérios ocultos dos Cavaleiros Templários. Há pouco tempo atrás, nós tivemos um outro vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Mas eu sei de muitos outros segredos. Então nós precisamos de mais vídeos? Nós precisamos de mais conteúdo sobre os Cavaleiros Templários? Então aqui vamos nós. Eu recomendo fortemente que você esteja preparado para esse vídeo de hoje. Carol Capel, a sua excomungada favorita. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Não sei se você sabe disso, mas existe um grupo secreto de pessoas que comandam o mundo secretamente pelas nossas costas, por trás de portas fechadas. Mais da metade dos presidentes americanos pertenceram a sociedades secretas. Algumas dessas sociedades secretas se iniciaram lá no passado, se iniciaram na era medieval. E por todos esses anos, essas sociedades secretas moldaram os impérios e os governos do jeitinho exato que eles queriam. Eles moldaram a nossa sociedade em cima de magia, em cima de ocultismo e principalmente em cima de alquimia. Mas quem verdadeiramente está por trás de todas essas sociedades secretas? Quem é que criou tudo isso e principalmente com qual objetivo? A resposta é óbvia, né? Tá no título desse vídeo. Foram os Cavaleiros Templários. Os maiores segredos dos Cavaleiros Templários, eles não são vistos à luz do dia, não. Eles são muito bem guardados, muito obscuros, eu diria. Segredos que, se fossem descobertos e liberados a público, poderiam destruir por completo o tecido da nossa sociedade. A gente sabe muito bem que a maioria dos presidentes norte-americanos fizeram parte da maçonaria, que é uma sociedade secreta. Essa sociedade secreta, quem assiste aos vídeos aqui do canal, faz uso de rituais secretos para conseguir o que quer. Porém, os maçons não saíram do nada. Eles não brotaram do nada aqui na Terra com os seus rituais, não é mesmo? Os maçons, ou seja, a maçonaria, tem uma origem muito antiga, uma origem que data lá do tempo dos Cavaleiros Templários, ou seja, uma origem templária. Existe um local na Turquia chamado Montanhas Amanos. Nesse local fica o Castelo de Bagra, que foi uma fortaleza muito importante para os templários. É nesse local que muitas relíquias dos cavaleiros foram encontradas, mas elas foram secretamente guardadas pela Igreja. O Vaticano mantém todos os documentos e artefatos dos templários muito bem guardados em seus calabouços. Nesse local, no Castelo de Bagra, foi que nós começamos a ter uma ideia de como seriam essas construções dos templários, como que eles construíam as suas fortalezas. Afinal de contas, Carol, você está falando dos templários. Quem foram os templários? Bom, oficialmente, eles começaram lá por volta do ano 1119 depois de Cristo. Mas existem referências de que essa não foi a data oficial do início dessa sociedade secreta. Quem assistiu esse vídeo aqui do canal sabe exatamente do que eu tô falando. Eles se auto-intitulavam como sendo uma ordem militar e religiosa, para vocês verem como guerra e religião caminham lado a lado desde sempre. Oficialmente, eles tinham como missão proteger os peregrinos que faziam a sua peregrinação à Terra Sagrada. Então, eles saíam do local onde os peregrinos saíam, oficialmente, e acompanhavam os peregrinos até que eles chegassem a Jerusalém. Mas a gente sabe muito bem que essa aí era uma missão de fachada. Quem assistiu esse vídeo sabe muito bem do que eu tô falando. Saindo um pouco da Turquia agora, e indo para Portugal, mais especificamente na cidade de Sintra, existe um local em Sintra chamado Quinta da Regaleira, que é um palácio gótico que está desocupado há pelo menos 30 anos. Inclusive, um salve aí pro pessoal que me assiste de Portugal. Já aproveita e comenta aqui embaixo de onde você está me assistindo. Esse local, a Quinta da Regaleira, tem uma reputação muito misteriosa, que misteriosamente também se conecta aos Cavaleiros Templários.
Templários. Esse palácio não é uma construção recente. Ele foi construído lá por volta do ano 1000 depois de Cristo. E ele foi adquirido no século XIX por um português muito excêntrico chamado Carvalho Monteiro. Esse homem tinha uma verdadeira fascinação pelo ocultismo. E essas informações, obviamente, não são provenientes das vozes da minha cabeça, mas sim, elas estão no livro The Forbidden Universe, The Occult Origins of Science and the Search for the Mind of God, que é da Lynn Picknett. Bom, eu procurei esse livro na Amazon do Brasil e eu o encontrei, porém só em inglês. Então, quem tiver interesse, deixarei o link aqui embaixo. Quem conseguir ler inglês e quem quiser ler esse livro, eu recomendo fortemente, principalmente se você tem interesse pelo ocultismo. Esse homem aí, o Carvalho Monteiro, ele investiu muito dinheiro para poder comprar essa propriedade. Só que ele investiu mais dinheiro ainda para reformar essa propriedade. E para tal, então, ele adicionou centenas de simbolismos ocultos no castelo. Então, o castelo é cheio de estátuas com inscrições, desenhos, símbolos que têm uma conexão direta com a maçonaria e, por consequência, com os Cavaleiros Templários. Ele adaptou a propriedade para ela virar um verdadeiro parque de diversões do ocultismo. E todos os anos, centenas de visitantes vão para a Quinta da Regaleira para visitar o palácio e os jardins. Mas o que as pessoas não percebem é que esse local esconde um segredo. Existe uma parte do castelo e é essa parte que chama muita atenção. É uma estrutura subterrânea conhecida como Poço Iniciático, que é uma espécie de torre invertida que entra a cerca de 27 metros embaixo do solo. A ideia dele era construir algo que fizesse uma analogia aos 9 ciclos do inferno de Dante. Porém, na Quinta da Regaleira só existem 6 andares. Então, quem entra lá tem a plena certeza que ainda existem mais 3 andares embaixo do solo. Esses andares que não existem na Quinta da Regaleira estão aonde? Estão embaixo da terra, ou seja, estão no submundo. Para quem gosta da palavra, estão no inferno. Mas, Carol, que diabos é isso de 9 ciclos de Dante? Que Dante? De quem você está falando? Do Dante Alighieri, sabe? O escritor da Divina Comédia? Alguma vez você já leu a Divina Comédia? Peraí, deixa eu perguntar de novo. Alguma vez você leu a Divina Comédia e entendeu a Divina Comédia? Porque são duas coisas completamente diferentes. Existe uma diferença muito grande entre você ler e você entender o que está escrito lá. Bom, no poema da Divina Comédia, o Dante Alighieri fala dos 9 ciclos da descida para o inferno, que são o limbo, a luxúria, a gula, a ambição, a raiva, a heresia, a violência, a fraude e a traição. Lá na Quinta da Regaleira, conforme você vai descendo as escadas, você sente como se você estivesse adentrando uma nova realidade. É como se cada um que visitasse ali tivesse uma revelação espiritual diferente. Mas o que muitos não sabem é que esse local não foi construído pelo Carvalho como se imaginava. Ele comprou o castelo e pagou pela reforma do poço, porque o poço já estava lá. E esse poço tinha sido construído por ninguém mais, ninguém menos que os Cavaleiros Templários. Porque a construção e as simbologias eram muito parecidas, se não idênticas, às encontradas no castelo de Bagra, na Turquia. Mas, como é que a gente pode ter certeza que os Templários de fato construíram esse local e principalmente em uma data que antecede o Dante Alighieri escrevendo a Divina Comédia e falando sobre esses 9 ciclos? Bom, nem preciso falar, né, que o Dante Alighieri também era iniciado e sabia exatamente do que ele estava falando. Também era seguidor de ordens iniciáticas. Como é que a gente pode ter certeza que foram os templários que construíram esse poço? Eles não eram só um grupo de viajantes que protegiam peregrinos? Por que eles precisaram verdadeiramente construir um portal para o inferno? Para começar, gente, esse local tá cheio de poços subterrâneos. No final do poço, você encontra um verdadeiro labirinto de túneis que vai para todas as direções. Alguns desses túneis se ligam a capelas da região e outros se ligam a locais ainda mais misteriosos. Dentro desses túneis, existem símbolos deixados pelos templários. Então, o Carvalho Monteiro não simplesmente comprou esse lugar porque ele gostava de castelo. Ele não era tão bobinho assim, não. O Carvalho Monteiro comprou esse lugar porque existia
existia algo ali que ele precisava procurar, algo deixado pelos templários. O Carvalho Monteiro estava procurando pelo Santo Graal. E de acordo com a tradição cristã, o Santo Graal é o cálice que Jesus bebeu na última ceia. Bom, e é agora que a nossa história fica ainda mais interessante. Afinal de contas, quem verdadeiramente eram os Cavaleiros Templários? Eles eram apenas seguranças dos peregrinos? Claro que não, né, gente? Eles viajavam o mundo inteiro procurando artefatos mágicos. Artefatos que eles diziam que eram religiosos, mas não eram não. Eles queriam esses artefatos porque todo e qualquer objeto com intenção tem poder. E eles eram secretamente conhecidos por procurarem e armazenarem esses objetos mágicos. E existem evidências suficientes para acreditar que eles não apenas encontraram o Santo Graal, mas também que eles o levaram para Portugal. Isso está bem claro no selo impresso pelo primeiro rei de Portugal. Ele deu uma escritura desse castelo aí para os Cavaleiros Templários. E se você olhar bem de pertinho o que tem nesse selo dessa escritura, o que o rei colocou nesse selo dessa escritura, você vai ver que tem a palavra Portugal ali, escrita meio que em um anagrama. E, gente, vocês conseguem ler Portu o Graal, ou seja, que significa através de você o Graal. Ou seja, o rei de Portugal estava insinuando que os templários trouxeram o Santo Graal para Portugal. É inclusive daí que vem o nome de Portugal, Portu o Graal, Portugal. Ou seja, você acha mesmo que não tem ocultismo em tudo que existe? A própria maçonaria mesmo, muita gente acha que os rituais que eles praticam lá dentro são rituais satânicos, mas a verdade é que eles praticam o misticismo e o ocultismo cristão. Nossa, mas como assim existe misticismo e ocultismo no cristianismo se os pastores e padres abominam isso? Bom, a verdade é que eles não querem que você pratique esses rituais. Por isso eles demonizam, mas eles praticam. Ah, Carol, mas por que eles não querem que nós, seres normais, seres humanos normais, com catupiry, virilha e subaqueira, pratiquemos esses rituais? Por quê? Qual que é o problema em praticá-los? É simples, gente. Esses rituais, eles conferem poder e eles podem te levar a um outro nível de entendimento, a um outro nível de consciência. E se você for instruído, se você for letrado e principalmente se você for desperto, eles não vão conseguir mais te enganar, não vão conseguir mais te alienar, eles não vão conseguir mais te controlar. Acredita-se então que os templários tenham escondido o Santo Graal na Quinta da Regaleira. Mas Carol, como assim? Não é só um cálice? Não é só uma taça? É só um cálice. É só uma taça. Mas é um objeto intencionado. E objetos intencionados têm poderes sobrenaturais. Se você olhar nos arredores da Quinta da Regaleira, você vai encontrar várias evidências do Santo Graal. Por exemplo, tem um banco lá que se chama Banco 515. Esse banco tem no centro uma figura feminina e ela está segurando um cálice. Mas, afinal, o Carvalho Monteiro encontrou o Santo Graal lá ou não encontrou? Bom, ele faleceu em 1920 e levou os segredos do poço iniciático para o túmulo. Mas aí, se o objeto Santo Graal é um objeto sagrado, por que os templários o colocariam em um local que representa a descida para o inferno? Pois é, meus queridos, céu e inferno são muito mais conectados do que você imagina. E sim, é preciso descer ao inferno para se autoconhecer, para então ser digno do céu. O que é essa descida para o inferno? É o autoconhecimento, que igreja nenhuma vai te permitir ter. Por quê? Porque eles sabem do verdadeiro poder que existe dentro de nós. Eles sabem do verdadeiro poder do autoconhecimento. A igreja criou o protagonista e o antagonista para que nós temêssemos essa história e então passássemos a segui-la. Mas a verdade, gente, é muito, mas muito mais obscura do que eu posso dizer aqui. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Alguma vez você já visitou a Quinta da Regaleira? Se você ainda não visitou, coloca na tua lista e quando você for lá, vá observando todos os símbolos. Pega esse vídeo aqui, anota os símbolos. Quando você chegar lá, você vai olhar os símbolos e vai ver que eu não estou inventando essa história. A história tá lá, só que
algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de enxergar, né? Não tá desperto o suficiente. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de interagir com o vídeo, comentando aqui embaixo o que você pensa, comentando se você já foi, de onde você é, de onde você tá me assistindo e deixando um like, claro, isso é muito importante. Também compartilhe esse vídeo com os teus coleguinhas e eu vejo vocês então aonde? No nosso próximo vídeo na semana que vem, que está imperdível com um assunto que eu posso, vamos aguardar aí, tá? Bye!